Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver o que Deus tem para Israel, o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para nós, nos ensinando a respeito do reino de Deus. Vamos ver isto? No programa de hoje conversaremos sobre o retorno dos judeus e o reino de Deus. O que quer dizer o retorno dos judeus à sua terra com a vinda do reino de Deus? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para compreender a palavra de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que desde o início da história do povo de Israel, desde quando o povo estava ali como um bebezinho, caminhando por aqueles 40 anos no deserto, depois de terem se multiplicado ali no Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, quando eles estavam ali aprendendo, sendo formados, tendo a sua constituição, aprendendo a guerrear, aprendendo a cultuar a Deus, tendo a sua primeira constituição, tendo o seu legislador, que era Moisés, tendo o seu libertador, que foi Moisés, tendo líderes tão fortes como Moisés e Josué, ali no deserto ainda, o Senhor profetizou. O Senhor avisou o seu povo a respeito do que lhes aconteceria. Se eles obedecessem, seriam plantados naquela terra, na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel para sempre. Se eles desobedecessem à palavra de Deus, eles seriam espalhados por toda a terra. Haveria do povo de Israel em todas as nações da terra. E um dia, o Senhor haveria de congregá-los, de reuni-los de volta em sua terra. Isto nós temos visto nos nossos dias. Nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. Deus havia falado isto lá em Deuteronômio, lá no Cântico de Moisés, lá na orientação ao seu povo para que buscasse ao Senhor. Por isso, quando Josué recebe a liderança, recebe o bastão em suas mãos para continuar levando o povo, para ir com o povo para guerrear e conquistar a terra de Canaã, Josué disse: olha, escolham a quem vocês querem servir. Se vocês vão servir aos deuses dos nossos pais, da além do Jordão, os deuses dos nossos pais, quando habitavam lá em Padã Arã, lá em Ur dos Caldeus, se vocês vão querer servir os deuses dessa terra, escolham. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo disse: não, nós queremos servir ao Senhor, nós serviremos ao Senhor, porque eles tinham visto quem era o seu Deus, um Deus poderoso, um Deus que abrira o mar vermelho para que eles passassem, um Deus que julgara os deuses do Egito com as 10 pragas, praga das moscas, dos piolhos, das úlceras, das trevas, da água feito sangue, pragas as mais terríveis, das rãs, dos gafanhotos, que deixaram o Egito completamente empobrecido e humilhado, que destruíram a manifestação de Deus, destruiu o próprio exército do faraó, humilhando a mais rica, a mais elevada nação na época de Moisés, o Egito. Sim, o povo de Israel olhava para a sua história e via quem era o seu Deus, um Deus de poder, um Deus que fazia da rocha brotar água, um Deus que durante o dia estava com o seu povo protegendo como uma grande nuvem, um toldo protegendo-os do calor do deserto. E à noite era uma coluna de fogo, trazendo luz, trazendo calor, mostrando a presença de Deus, uma nuvem que se deslocava e quando andava, o povo arrumava seus acampamentos, suas tendas e caminhavam
Quando a nuvem parava, eles armavam suas tendas e paravam. Um Deus que no deserto saciou 2 milhões de pessoas com o maná, uma comida que não era da terra, mas uma comida dos anjos, uma comida que era sobrenatural. Se eles pegassem a mais, iria dar bichos. Mas na sexta-feira, eles colhiam em dobro e não dava bichos. Uma comida que trouxe para eles saúde no deserto. Ninguém adoeceu, ninguém teve insolação, ninguém teve nenhuma enfermidade do deserto, porque Deus era com eles. Exceto quando murmuraram e vieram as serpentes, mas Deus providenciou cura. Exceto quando eles em rebelião se levantavam contra o próprio Deus, então a peste vinha, o anjo da morte vinha e muitos, milhares eram mortos ali. Eles viram o poder do seu Deus, eles viram o poder do Deus de Israel, eles sabiam quem era o seu Deus. E se Deus havia falado, se Deus havia prometido, ele haveria de cumprir. Mas o povo, conforme o Senhor havia predito, não obedeceu. O povo não deu atenção à palavra de Deus. O povo continuava rebelde, desobediente, murmurador e seguindo a outros deuses. Quando o povo veio para a terra, ali na terra prometida, e ali eles plantaram, e ali eles colheram, e ali eles se enriqueceram, e ali eles se firmaram como nação, foram atrás dos deuses daquelas nações. Adoraram a Milcom, ao deus Moloque, ao deus Camus, ao deus Baal, aos deuses daquelas nações que eram maus, que exigiam sacrifícios humanos. Houve até reis de Israel que sacrificaram seus filhos a Moloque, mataram seus bebezinhos, entregando para demônios a vida daquelas crianças inocentes. Houve, no meio de Israel, o povo seguindo a rainha dos céus, fazendo bolos para a rainha dos céus, seguindo a idolatria, seguindo aqueles deuses que nada mais eram do que demônios. Porque o Deus verdadeiro é o Deus que é Espírito, Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todos os homens, o Senhor de toda a natureza. Este era o Deus de Israel. Este era o Deus vivo, o Senhor. Mas o Senhor havia dito, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. Se vocês me obedecerem, vocês terão tudo, serão muito felizes. Mas caso contrário, vocês serão espalhados. E no ano 70 da nossa era, sem contar que 400 anos antes, houve uma dispersão dos judeus. A Assíria levou cativas 10 tribos do norte, que nunca mais regressaram. Babilônia levou Judá e Benjamim e as tribos que estavam misturadas ali, os levou para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltaram para a sua terra. Mas quando voltaram, estavam dominados pelo Império Macedônico e depois o Império Romano. E o Império Romano destruiu Jerusalém, acabou com os judeus. E eles foram espalhados por todas as nações da terra, cumprindo a palavra de Deus. No ano 70 da nossa era, o general Tito, general do Império Romano, que depois foi elevado a imperador de Roma, ele destruiu Jerusalém, pôs fogo, acabou com a cidade de Jerusalém. E os judeus foram dispersos por toda a terra, foram espalhados. A nação tinha morrido, a nação não se juntava, a nação não tinha um hino, a nação não tinha uma bandeira, a nação não tinha terra deles, não tinha nação de Israel, tinha apenas judeus espalhados pela terra. E o Senhor vai trazer uma promessa em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, mostrando o que ele faria com o seu povo. Como ele havia prometido a Moisés, que ele congregaria o seu povo no final do tempo.
Ele congregaria Israel de volta na terra prometida. Ele faria isso. E nós vimos isto em 1948 com os nossos olhos. Século XX, os judeus de volta à sua terra. Está escrito em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deus levou o profeta Ezequiel a um vale muito grande. E aquele vale estava cheio de ossos, ossos humanos, ossos secos, sequíssimos. Ossos vão falar de morte. Ossos secos fala de uma morte que já passou há muito tempo. Que anos se passaram sobre aqueles corpos mortos, apenas ossos. Nos cemitérios, a cada 20 anos, eles removem os ossos daquelas pessoas que foram sepultadas ali, para dar lugar a outros que venham a ser enterrados naqueles túmulos. Os ossos, a cada 20 anos. Aqui o Senhor está dizendo que estes ossos estavam secos, sequíssimos, sequíssimos. Toda a vida, toda a carne, toda a beleza, tudo já tinha passado, já tinha acabado. A roupa, os cabelos, os olhos, os órgãos, a pele, tudo já tinha se acabado. Eram ossos secos, sequíssimos. Ossos misturados. O fêmur, a costela, as vértebras, o crânio, a mandíbula, tudo aquela mistura, aquele vale. E o texto nos diz que o Senhor fez o profeta andar ao redor deles. Ele andou em volta daqueles ossos naquele vale. Deus o fez andar, dar uma volta, para ver que eram muito numerosos. E estavam secos, muito numerosos. Deus preservou a nação de Israel no meio dos povos onde eles viveram. Sobreviveram a holocaustos, sobreviveram a perseguições, sobreviveram à Inquisição, sobreviveram. O povo de Israel sobreviveu, mas ali estava atestado de morte. Um vale cheio de ossos. Acabou a esperança. Não há esperança de voltar. Não havia esperança. Não havia a mínima chance deste povo voltar à sua terra. Aqui na Europa, depois do Holocausto, ninguém queria os judeus. Onde eles iam eram rejeitados, rechaçados, e quando vieram em navios para sua própria terra, eles foram rejeitados. Os ingleses disseram: não, vocês não podem entrar. Aí eles fizeram greve de fome ali nos navios, e então surgiu o Estado de Israel. Ossos secos, sequíssimos, estavam mortos, atestado de morte assinado. O tempo passou-se sobre eles, ossos sequíssimos, porém numerosos, numerosíssimos. Eram muitos, muitos, muitos que o profeta não podia contar. E Deus faz uma pergunta a Ezequiel: Filho do homem, acaso podem reviver estes ossos? Bem, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a menina que tinha acabado de morrer. Seu corpo ainda estava quente, suas mãos ainda tinham movimento, podia se mexer e estava molinho ainda, o corpo não estava com a rigidez cadavérica. Jesus a ressuscitou. Jesus ressuscitou o jovem filho da viúva de Naim, mas ele já estava indo para o cemitério, várias horas que estava morto, já estava gelado seu corpo, com rigidez cadavérica, duro, não mexia mais. E Jesus o ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, que não apenas horas, mas dias que estava morto.
já estava no túmulo há 4 dias, já cheirava mal, seu corpo já tinha inchado, seu corpo já estava em decomposição, já tinha um mau cheiro da carniça, da carne apodrecida. E Jesus o ressuscitou, chamando pelo nome. Agora, aqui estava uma pergunta do Espírito de Deus para o profeta. Estes ossos secos, já há tantos anos mortos, podem ressuscitar? A resposta dele foi sábia. Ele não diria, sim, eu creio, porque isso nunca tinha acontecido. Ele não podia dizer, não, eu não creio, porque ele sabia que Deus tinha poder, todo o poder. Ele respondeu, meu Senhor, tu o sabes, tu sabes, Deus sabe. Não há nada impossível para Deus, não há impossíveis para o nosso Deus. Tudo é possível para Ele. Ressuscitar mortos de centenas de anos, uma nação nasceria, uma nação ressurgiria, uma nação ressuscitaria de ossos secos. Como isso aconteceria? Pela palavra profetizada. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Foi através da palavra, a palavra profética. Que coisa tão linda, o poder da palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja luzeiros nos céus, a lua, o sol, as estrelas, para governar o dia e a noite. E houve, pela palavra, profetiza. Como é importante você profetizar sobre a sua casa. Como é importante o povo de Deus profetizar sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Como é importante as nações da terra, a igreja profetizar a vida, profetizar a bênção do Senhor. Profetiza estes ossos. Ele diz, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito de Deus e vivereis. Os ossos tinham ouvidos? Claro que não. Os ossos podiam compreender o que estava acontecendo? Claro que não. Mas no mundo espiritual, Deus tem o poder de fazer todas as coisas, de ressuscitar o que está morto, de levantar uma nação de 2000 anos sepultada. 2000 anos sendo cada vez mais definhando em decomposição, em destruição. 2000 anos morta. O Senhor poderia ressuscitá-la. Profetiza aos ossos. Diga, ossos secos, ouvi-me. Que coisa linda. Quando Deus nos capacita com autoridade, com poder, para profetizar vida, vida ao que está morto, vida a um casamento, vida a uma igreja, vida a pessoas, vida, ossos secos, ouvi-me, diz o Senhor. Diz o texto, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A primeira coisa a ser feita era palavra, profecia. Deus havia dito ao seu povo que eles seriam espalhados em todas as nações da terra. Deus havia dito, vocês levarão a consequência do seu pecado de terem rejeitado a palavra de Deus, rejeitado o Filho de Deus, rejeitaram o domínio do Senhor sobre as suas vidas, rejeitaram como nação, rejeitaram como pessoas e sofreram as consequências. Foram espalhados pela terra, sofrendo torturas, sofrendo a morte,
sofrendo em todo o tempo. Mas chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo em que foi profetizado: ossos secos, ouvi-me. Vou colocar tendões e carne e pele, músculos, e vocês viverão. É a palavra, a palavra. Que lindo quando o pai compreende isso e profetiza sobre seus filhos, a mãe profetiza sobre seu esposo, o marido sobre a esposa, as famílias sobre a cidade, sobre a nação, sobre a igreja, sobre aquilo que está morto e precisa de vida. E o Senhor continua dizendo: então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Profetiza. Primeiro ele profetizou aos ossos secos, e ele disse, ó ossos secos, revivei. Ossos, recebam tendões e carne e pele, recebam. Então disse, agora profetiza ao Espírito. Vem, Espírito. Ali estavam, diz aqui a palavra que, então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Quando o profeta profetizou, os ossos começaram a fazer um barulho, creque, creque, um osso juntando a outro osso, a vértebra, cada vértebra se colocando em seu lugar, cada costela nas vértebras, a omoplata, a clavícula, os ossos do braço, das pernas, o fêmur, e tudo foi se juntando, o crânio, a mandíbula, e ali estavam aqueles esqueletos em pé. Os esqueletos receberam tendões, receberam carne, músculos, receberam a pele. Ali estava um grande exército, numerosas pessoas, mas sem vida, sem vida. E ele então disse, profetiza ao Espírito. E vem tu dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre estes ossos, sopra-lhes de vida. E o Espírito veio sobre eles e se puseram de pé, vivos. E o Senhor disse, esta é a casa de Israel. Esta é a casa de Israel. Tornou a viver, formou um exército. Ali estava um povo, ossos, falando de morte, de desestruturação. Agora um exército, falando de vida, falando de um povo, falando de uma nação. Foi isso que Deus fez no século XX. Foi isso que Deus fez soprando sobre os judeus em toda a terra, fazendo-os retornar à sua terra. Houve um barulho, osso juntando a seu osso. Um movimento sionista veio juntando os ideais, veio trazendo de volta a língua hebraica com Adolf Hertz, veio trazendo de novo aquele desejo de estar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. E esse barulho, e o Espírito Santo trazendo, e ali estava um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra.
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus é o Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. O Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que fala e o Deus que tem uma palavra de poder. Ele pode fazer reviver, ele fez reviver a nação de Israel para trazer o reino de Deus. Porque Jesus, o Messias, teria de vir a Jerusalém, pisar sobre o Monte das Oliveiras, porque Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpra a sua plenitude. E vemos Jerusalém sendo conquistada pelos judeus. E cada vez mais a palavra vai se completando. Deus tem o controle da história, Ele tem o controle do seu povo e Ele tem o controle da sua vida. Se você se entregar a Ele e obedecer, comerá da vida do melhor desta terra. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. Dá-me um coração novo, limpo, dá-me uma nova índole. Eu quero te buscar, quero te amar acima de todas as coisas. Ajuda-me com teu Espírito Santo e com a tua paz. Eu me entrego a ti hoje, com tudo que sou e tudo que tenho, para te amar e te servir em todo tempo, até o fim. Recebe a minha vida, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Pai, e pessoas que estão orando conosco e que estão enfermas ou tendo enfermidade no seu lar ou passando por lutas e dificuldades, estende a tua mão para abençoar, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para trazer paz e a tua vontade em cada lar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.